O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queiram sentar-se. Esta belíssima liturgia desta festa da exaltação da Santa Cruz vai colocar na mão de cada um de nós aqui presentes uma chave do que? A chave do céu. Vou dizer mais, a chave da própria felicidade na terra. Vamos guardar bem esta chave, mas primeiro precisamos entender. Para entender bem esta chave, temos que entender esta festa. Obviamente, a exaltação da Santa Cruz a festa foi feita para comemorar a descoberta da verdadeira cruz, a cruz de nosso Jesus Cristo, por Santa Helena. Santa Helena, como nós sabemos, uma grande santa, sofreu muito na família mesmo, mas a certo momento, porque Deus quis encerrar o tempo da perseguição da Santa Igreja, aconteceu que o filho dela, Constantino, ficou imperador. E por causa da grande devoção, da grande santidade de sua mãe, ele foi influenciado, obviamente, e por outro milagre, quando ele viu a cruz no céu milagrosamente antes de uma batalha decisiva, ele prometeu dar liberdade aos cristãos se ele não fosse derrotado, etc. Conhecemos a história. Ele deu liberdade à igreja. E aí Santa Helena empreende uma viagem à Terra Santa e em meio de 1000 milagres ela descobre a Santa Cruz de nosso Jesus Cristo. E esta festa é celebrada justamente para comemorar isto, porque nós adoramos a Santa Cruz de nosso Jesus Cristo. Na Sexta-feira Santa faz parte inclusive da liturgia. Por quê? Porque a Santa Cruz de nosso Jesus Cristo foi embebida pelo sangue infinitamente precioso do nosso Redentor, o próprio Deus e homem. Nós sabemos que nós não seríamos redimidos, o ser humano não tem como pagar um resgate infinito. Nós temos várias crianças aqui, imagina uma criança bate na outra, é uma falta. Se bate num adulto, é o mesmo ato, mas fica mais grave. Se bate no sacerdote, é o mesmo ato, mas vai mudando de gravidade. Atingir um ser infinito tem uma gravidade infinita, é o que faz o pecado. E por isso todo pecado mortal merece um castigo infinito, por isso existe o inferno. Então o ser humano seria incapaz, todos os seres humanos, todos os homens, todas as mulheres, seríamos incapazes de pagar um resgate infinito, porque nós somos seres finitos. Precisava alguém que era homem, mas também tinha um valor infinito, e portanto era homem e Deus, para pagar com o sangue dele o resgate dos homens. E isto fez a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnando-se e morrendo na cruz por nós. E por isso a cruz dele, instrumento de nossa salvação, embebida pelo sangue infinito dele, infinitamente precioso dele, é adorada por nós. Não só, também porque o sinal dele, o sinal de nosso Jesus Cristo é a cruz. Não há outro sinal de nosso Jesus Cristo. Por isso São Paulo, em uma das cartas dele, vai dizer: eu não me glorio a não ser na cruz de Cristo. Porque Deus podia nos ter redimido de infinitas maneiras. Ele quis, desde toda a eternidade, este meio de Ele mesmo ser pregado na cruz. E aí está a primeira leitura do dia de hoje. Já no Antigo Testamento, prefigurado por esta figura misteriosa
da serpente de bronze. A serpente, nós sabemos como, aliás, esta serpente venenosa, a serpente causa a morte. E, entretanto, é pelo próprio instrumento que parecia que causava a morte e que Deus dá a vida. Aqueles que olharam para a serpente de bronze de Moisés, como foi dito tão bem lido aqui, estes não morriam. E o que Deus fez? No momento em que a morte tentou atingir a própria vida, o próprio Deus, neste momento em que Deus entrou na morte, por assim dizer, porque na divindade dele ele não podia morrer, ele sofreu a morte só na humanidade dele, a alma separou do corpo, ambos continuaram ligados à divindade. Mas neste momento em que Deus entrou na morte, no fundo a morte foi derrotada e a vida foi aberta para cada um de nós. E mais uma vez, por isso, celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Linda, sim, sem dúvida nenhuma, mas seria insuficiente, tremendamente insuficiente, se não se ficasse só nisso. Se ficasse só num reconhecimento exterior. Sim, nós adoramos a Deus crucificado. E o que era o objeto da burla, do riso dos pagãos na antiguidade e dos pagãos hoje em dia, inclusive dos neopagãos. Ter um Deus que é derrotado, um Deus que é morto, que é isso? De fato, é a nossa glória. No centro do altar colocamos o crucifixo, no alto da igreja colocamos a cruz de nosso Deus Cristo. Mas mais uma vez seria muito pouco se ficasse apenas nisso. Nós queremos exaltar a Santa Cruz não só em símbolos externos. Seria uma exaltação muito pequena. Nós precisamos exaltá-la nas nossas almas, nos nossos corações. E aí está o cerne da liturgia de hoje. Para entender isso bem, precisamos reportar-nos a uma coisa conhecida por nós neste mundo neopagão que nós vivemos. Por exemplo, para dar um exemplo do dia de hoje, porque eu posso falar do paganismo em qualquer época, o paganismo aqui no Brasil, antes da vinda dos missionários, o paganismo na minha terra, na Índia. Mas vamos falar do neopaganismo de hoje em dia. Celular, com as redes sociais. Todo mundo posta nas redes sociais o quê? Os sucessos deles, as glórias deles. Eu fui para tal lugar, eu tive tal sucesso, eu tive tal vacação, etc. Muitos reais, um grande número até nem reais, imaginários. A pessoa inventa uma coisa. Por quê? Porque a mentalidade do mundo neopagão no dia de hoje é de que o sucesso da vida se mede pelos triunfos. A vida deu certo pelo quanto eu consegui gozar dela. É próprio do paganismo isso, gozar dela. E nós herdamos isso já dos nossos pais e avós, talvez. Desde que o espírito de Hollywood, no início do século XX, no final da Primeira Guerra Mundial, invadiu o mundo inteiro, esta mania de ficar sempre sorrindo, de sempre mostrar-se saudável, contente, feliz. E acontece, como todo mundo posta coisas felizes, e cada um de nós não conhecemos a vida de perto dos outros, mas conhecemos as nossas vidas de perto, cheio de problemas, cheio de dramas, doenças, etc. Cada um é levado a achar que os outros são felizes e eu sou o único infeliz. Não sei se entenderam o raciocínio, acho que sim, porque todos nós passamos por isso. Então todo mundo é feliz e eu sou o único azarado. Minha vida deu errado. Eu tenho tal problema, eu tenho tal drama, tenho tal coisa insolúvel, enquanto todo mundo é feliz. É o espírito pagão. Sabe a consequência disso? Uma grande tristeza que se reflete na depressão que vai se alastrando por todas as partes. Pessoas que precisam ir ao psicólogo, precisam de não sei quanto, tomar antidepressivo, uma pílula para depressão. Por quê? Porque, minha vida está rateada. Eu sonhei para mim uma vida tal e as circunstâncias me jogaram numa coisa errada. Eu sou um desastrado. Todo mundo é feliz, eu só. Suicídio vai se espalhando por todas as partes. Até hoje em dia tem suicídio juvenil, suicídio infantil até, coisa que não existia no passado. Mundo pagão, mundo bem pagão.
Qual é a verdadeira visualização da vida? E aí vem a chave do céu. A verdadeira visualização da vida é que neste vale de lágrimas todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus nos deu o sofrimento como cura de nossas loucuras. Nós, seres humanos, depois do pecado original, nós temos uma série de loucuras. Começamos pelo nosso orgulho, o egoísmo. Isso nos arruína. O que se vê de pessoas que arruinam a vida deles por galopar no orgulho? Na vida familiar, por exemplo, a vida fica impossível. Ele torna a vida da esposa impossível, ela torna a vida dele impossível. Os dois brigam, e são egoísmo, são ressentimentos, são invejas, são assim. Por que a loucura humana? Quando entra a cruz, quando misericordiosamente a cruz bate na porta da pessoa, vai baixando toda aquela loucura. Aquele que se achava um Deus, ela que se achava uma deusa, dá conta que não é mesmo. Se põe no seu tamanho e entra a paz na alma, entra a serenidade. A própria convivência familiar fica mais suave. É mais fácil perdoar, é mais fácil. Por quê? Porque a pessoa se põe no seu tamanho. Nós somos criaturas. A cruz nos cura, a cruz da sabedoria, a cruz enobrece, a cruz da humildade. Querem uma prova? Olha para os nossos avós. Aqui no Brasil, o Brasil é tão católico. Na geração dos nossos avós, às vezes a gente olha para a avó. Pode ser até uma senhora simples, analfabeta. Mas quando ela chegava a 70, 80 anos, uma senhora tão sábia, tão madura, tão segura de si. Por quê? Porque ela sofreu. Ela foi educada numa família verdadeiramente católica. E desde pequena ela aceitou a vida com uma cruz a ser carregada. Entrou pela via do matrimônio, o marido, como todo marido, filho de Adão e Eva, muitas vezes um peste. Ainda que não é um peste, é um ser humano cheio de deficiências, cheio de problemas, vai causar dores, vai causar sofrimentos. Ela não ficava revoltada, ela não ficava desanimada, ela carregava aquela cruz, ela rezava, pedia graça a Deus, carregava bem aquela família, sofria com as dificuldades da vida, sofria com uma doença do filho, sofria não sei o que, com mil coisas. E aquele sofrimento foi elevando aquela alma, polindo aquela pedra preciosa bruta, tornando-a uma diamante. Quando ela chega anciã, aqui é bonito o português, eu gosto. O português tem certos matizes que o inglês não tem na nossa língua, na Índia, na língua materna, em inglês. O português tem matizes que o inglês não tem. O português tem velha e anciã. Eu acho que todo mundo já entendeu a diferença. Qual que é a diferença entre uma anciã e uma velha? Podemos falar do gênero masculino também. Um velho, uma velha. É representativo. Um ancião é alguém, uma anciã, é alguém que carregou as cruzes ao longo da vida e ficou enobrecido, recebeu a sabedoria por causa da cruz. E aí está o convite da liturgia de hoje para cada um de nós. Deus é tão bom que Ele não deixa ninguém sem cruzes de algum tamanho todos os dias da vida. Todos os dias tem pequenos aborrecimentos, pequenos problemas, etc. E ademais, todo mundo tem uma ou duas ou três ou cinco, algumas pequeno número, digo, de grandes cruzes, de enormes cruzes, de cruzes muito maiores do que o tamanho da pessoa. E é necessário olhar de frente e não ser pagão, não querer fugir dela, não querer tirar o olho dela, não querer mentir para si que não tem essa cruz. Existe e é necessário olhá-la e dizer: meu Deus, eu não tenho forças, dai-me forças, mas eu quero carregar essa cruz que vós me destes. Temos que ser como nosso Jesus Cristo. Quando Ele recebeu a cruz, Ele osculou a cruz e colocou sobre os ombros. Isto traz uma grande paz de alma. Quando a pessoa aceita bem a cruz, ela entra em paz, porque ela entende a via que Deus quer para ela, e aí ela vai subindo direto rumo à santidade. Ela tem a paz nesta terra, tem a alegria nesta terra por meio da cruz, e depois ela vai se abrindo para a felicidade eterna. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a
A única verdadeira igreja do único verdadeiro Deus é a única que nos ensina a carregar a cruz. Todas as falsas religiões, todas as religiões orientais, a minha terra, qualquer outra terra, todas essas cópias baratas da igreja católica que existem por aí, eles todas dizem, mentem para o homem, dizem, faça isso que você vai fugir do sofrimento. É uma mentira. Reza tal coisa, faça tal coisa que você não vai sofrer, você vai escapar da dor, você vai ganhar dinheiro, você vai... Não é verdade. A felicidade está em carregar a cruz. Por isso a Santa Igreja coloca no centro a cruz de nosso Jesus. E não é cristão, não é amigo de nosso Jesus Cristo quem não é amigo da cruz. Porque Cristo, desde toda a eternidade, como a própria primeira leitura, todo o Antigo Testamento, tudo, Ele quis a cruz. Ele podia ter nos salvo de mil maneiras, Ele não quis. Se Jesus Cristo, que nos amou tanto, a ponto de dar todo o sangue dele por nós, se Ele pudesse ter inventado um meio mais fácil, mais rápido e mais até doce para nos salvar, Ele teria nos feito. Óbvio, Ele é o próprio Deus. Se existisse um modo melhor para nos salvar, um modo melhor para cada um de nós, Ele teria nos ensinado. Ele nos deu tudo. E entretanto, Ele, com a divina sabedoria dele, não fez outra coisa que nos ensinar pelas palavras e pelo exemplo, que o que nós temos que fazer é carregar a cruz. Deus, com todo o poder dele, Deus, com toda a sabedoria dele, não podia ter feito coisa melhor para nós do que ensinar-nos a carregar a cruz. Porque a cruz, ao longo de todo, a cada dia, e sobretudo ao longo da vida, vai nos limpar, santificar e enobrecer. Aí está a chave que dá a cada um de nós. Cada um de nós, todos os dias, nós temos a própria chave do céu na nossa mão. O problema é que muitos não sabem como usar. Muitos comportam-se em relação a essa chave que Deus nos dá no céu. Comportam-se como pagãos. Não há nada mais habilitante do que ver uma pessoa passando ao longo da vida e ficando azedo, com cara de limão. Não sei se conhecem, gente, que na medida que vai envelhecendo, a própria fisionomia vai ficando azeda. A pessoa vive reclamando. Você sofrendo, assim, claro, não sei o que, e não é nada que habita mais o ser humano. É triste. Nada mais, não há nada que é tão, dá mais pena do que uma pessoa que não sabe, não deu certo no caminho da vida, não sabe qual é o caminho. É que fica reclamando, fica murmurando, fica deprimido, fica não sei quanto. Não há nada que dá alegria, mais alegria, do que ver uma pessoa que entra pela vida estufando o peito, aceitando todas as coisas que vêm pelo caminho. Este fica com uma paz. Se nós queremos saber, exemplo, das nossas famílias, às vezes nesse mundo é muito raro de achar, mas às vezes há gente que aceita bem a cruz. Prestam atenção, são os mais felizes e são os que mais tem gente em torno deles. Porque a pessoa que atrai os outros é a pessoa que carrega bem a cruz. Ela não vive reclamando, não vive falando de si. Ela sempre está concebendo pelos outros, está fazendo bem aos outros, ela atrai os outros. Até isto. Então a grande lição da liturgia de hoje, esta chave do céu que a igreja nos dá, é esta exaltação da Santa Cruz em nossas vidas. O nosso fundador, como João dizia, a partir do momento em que Deus, Nossa Senhora, ele disse isso na aclamação de hoje, está nas palavras do nosso Jesus Cristo. Eu não vou perder tempo procurando. Ele diz: quando eu for elevado na cruz, vou atrair a mim todos. A partir do momento que o próprio Deus diz que o apostolado foi feito sofrendo, não há como fazer apostolado sem sofrer. Atenção, eu sou pai de família, eu sou mãe de família, eu sou qualquer coisa. Se eu quero o bem da minha família, o principal dever de qualquer autoridade é sofrer. Na medida que a pessoa se deixa elevar pela cruz, ela vai atrair os outros, ela fica atraente. Um apóstolo, um padre, um pai de família, qualquer coisa que quer subir mesmo, uma autoridade que merece o nome de autoridade, é alguém que sofre muito.
Uma autoridade que não sofre é um verdadeiro, não é outra coisa, é um demagogo, não vale 2 caracóis. Quem vale mesmo é aquele que sabe carregar a cruz. Vamos pedir na missa de hoje esta graça de exaltar a Santa Cruz em nossas vidas, de olhar bem de frente às cruzes que Deus nos dá. E lembre-se do seguinte: cruz do corpo para o corpo é uma coisa, sem dúvida nenhuma, uma dor, uma doença, mas o que dói muito mais é a alma. Não sejamos materialistas. O espírito vale muito mais do que a matéria. A alma dói muito mais do que o corpo. Uma incompreensão na família, uma tentação, uma provação que a pessoa não entende o que está acontecendo, isso dói muito mais. E sempre vai doer quando a pessoa não entende. Porque se aparece um anjo, São Miguel Arcanjo, e diz: olha, meu filho, minha filha, você está sofrendo isso, mas se você carregar bem essa cruz, sua posteridade seria abençoada. Seu filho vai ficar um grande santo. Seu filho vai ficar o Papa um dia, hoje é o aniversário do Papa. Qual é a mulher que não vai ficar feliz? E quando a pessoa não entende, não sei o que está acontecendo, um drama. Será que Deus me abandonou? Eu fiz tal coisa e este é o momento de dizer: Ave Cruz, Ave Santa Cruz. Quantos e quantos, quando nós vamos pelos santuários aparecendo para aquele canto, quanta gente pede a saúde, pede passar no Enem, passar não sei o quê, mas sem dúvida Deus é nosso Pai, Ele também nos dá várias coisas boas, secundárias, mas Ele não seria Pai se tirasse todas as coisas. É legítimo pedir que passe a cruz, mas temos que fazer com o nosso Deus Cristo, condicionalmente. Meu Pai, se for da vossa vontade, tirai-me esta cruz, mas se não for, dá-me a graça de carregar. As melhores provas as melhores provas do amor de Deus não é quando Ele tira uma cruz, é quando Ele deixa certas cruzes. Quem Ele mais amou foi o filho dele, depois dele foi a mãe, e depois os grandes santos. Quem tem grandes cruzes, alegre-se, Deus lhe ama. O melhor mesmo prova de amor a Deus é ter cruz na vida. Se alguém não tem cruzes, faz um exame de consciência, porque Deus rompeu com uma pessoa. Deus está encerrando as contas. A pessoa fez alguma coisa boa ao longo da vida, quando o pequeno deu uma esmola, tratou bem um animal, então Deus está pagando na terra para liquidar as contas, porque depois a pessoa vai para o inferno. Então Deus está sendo bom com uma pessoa, pagando aqui, porque depois não tem mais nada a pagar. Quando Ele ama mesmo, Ele sobrecarrega de cruzes. Agora, e aí nós terminamos. Ali vai dizer: mas Padre, eu não tenho forças. Não tenho forças. É isso mesmo, ninguém tem. Aí está o primeiro benefício da cruz. Ela aproxima a pessoa de Deus. Quando tem uma cruz e a pessoa quer aceitar, não tem forças, o que tem que fazer? É tão fácil: uma mão, outra mão. Salve a Rainha de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. A pessoa aproxima de Nossa Senhora. É tão doce e é tão forte. Basta fazer isto. Vamos pedir na missa de hoje a graça de sermos verdadeiros filhos da cruz, verdadeiros filhos de Nossa Senhora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.